Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui em frente, hoje falando sobre a resolução número 704 de 2022 do Conselho Federal de Enfermagem, uma resolução que veio para normatizar a atuação dos profissionais de enfermagem na desfibrilação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesta aula falar sobre a Resolução 704 de 2022, uma resolução super atual que veio para normatizar a atuação dos profissionais de enfermagem na desfibrilação no atendimento à parada cardiorrespiratória. Mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ativa as notificações, siga nossas redes sociais e também acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, e conheça nossos cursos completos e materiais em PDF, focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Bom, pessoal, então nós temos aí uma resolução, que fala sobre a atuação dos profissionais de enfermagem na desfibrilação no atendimento à parada cardiorrespiratória. Mas será que antes dessa resolução, a equipe de enfermagem não já podia desfibrilar? Antes de você assistir esse vídeo, recomendo que você assista ao vídeo anterior, onde eu falo a diferença para você de um desfibrilador manual para o DEA, que é o desfibrilador externo automático. É importante que você entenda essas diferenças para você conseguir realmente entender o motivo da publicação dessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Se você não assistiu esse vídeo anterior, vou deixar aqui para você em algum lugar da tela o link para você clicar e acessar também esta videoaula. Então, como eu falei para vocês, a resolução COFEN número 704 de 2022 normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem na utilização do equipamento de desfibrilação no cuidado ao indivíduo em parada cardiorrespiratória. O primeiro artigo dessa resolução diz que é permitido à equipe de enfermagem a utilização do desfibrilador externo automático, o DEA, Então, o DEA, basicamente, é um desfibrilador externo automático, ele é portátil, então ele pode ser aí utilizado principalmente nos atendimentos à parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. O DEA, ele sempre foi manuseado por todos os profissionais de enfermagem, auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro e inclusive por leigos, Porque até o leigo, se ele tiver um treinamento de suporte básico de vida e no manuseio do DEA, ele consegue utilizar esse equipamento normalmente. E aqui, basicamente, o artigo vem apenas para reforçar o que já era praticado até então, Então, apenas fala que é permitido à equipe de enfermagem utilizar o DEA, mas isso já sempre aconteceu. Artigo 2º. Na indisponibilidade do DEA, no âmbito da equipe de enfermagem, é privativo do enfermeiro o manejo do desfibrilador manual para ministrar o choque elétrico. Então, aqui neste segundo artigo, a gente já tem mais claro um pouco, do porquê dessa resolução. O DEA, que é o desfibrilador externo automático, como eu falei para vocês, ele pode inclusive ser utilizado por um leigo. Porém, existe uma diferença em relação ao DEA para o desfibrilador manual. O desfibrilador manual também é um equipamento portátil, Mas ele é utilizado principalmente em ambientes como centros cirúrgicos, unidades de pronto atendimento, unidades hospitalares, nas enfermarias. E é um equipamento que geralmente fica, inclusive, ali junto, ao carrinho de emergência. O desfibrilador manual, diferente do DEA, ele não faz a leitura automática do ritmo cardíaco e nem dispara o choque elétrico se for necessário para fazer a desfibrilação de forma automática. Esse aparelho, que é o desfibrilador manual, ele é todo operado pelo profissional que está ali manuseando. É o profissional que faz a leitura do eletrocardiograma, que vê se o ritmo ali daquela parada é chocável e faz o ajuste da carga, de energia que será aplicada no choque ali na desfibrilação, caso o ritmo seja chocável, Diferente disso, o DEA, faz essa leitura automática, apenas dando ali alguns comandos para o profissional ou leigo para que ele aplique o choque quando indicado, Então, existe uma diferença entre esses dois equipamentos. O que esse artigo 2º está dizendo é que quando a gente não tiver disponível o DEA, que poderia ser utilizado por todos os profissionais de enfermagem, se a gente não tiver o DEA, o único profissional aqui dentro da equipe de enfermagem que vai poder utilizar o desfibrilador manual é o enfermeiro. Na prática, geralmente esse desfibrilador manual, ele é operado pelo médico, O médico é que geralmente faz, o manuseio desse equipamento com a leitura do eletrocardiograma para verificar se o ritmo é chocável e a aplicação ali do choque com a definição da energia de forma manual. Mas
embora seja o médico, né, que sempre execute esse procedimento, essa atividade não é privativa do médico, tá? E aqui, então, dentro da equipe de enfermagem, somente o enfermeiro é que pode manusear o desfibrilador manual na indisponibilidade do DEA, ou seja, somente se não tiver, né, o DEA ali disponível. Se o DEA estiver disponível, o enfermeiro vai utilizá-lo normalmente, tá? Mas se não houver disponibilidade ali, isso significa que o auxiliar e o técnico de enfermagem, nessa situação, não havendo o DEA disponível, não pode manusear o desfibrilador manual, tá? Somente o enfermeiro, porque aqui a gente tem essa atividade, tá? Como sendo privativa desse profissional, beleza? Artigo 3º. Nos serviços de saúde nas unidades pré-hospitalares móveis, o teste funcional do desfibrilador manual no âmbito da equipe de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro. Então, mais uma atividade aqui privativa do enfermeiro quando o assunto é desfibrilação. O teste funcional do desfibrilador é aquele teste realizado no início de cada turno pelo enfermeiro, tá? No mesmo momento em que ele faz a checagem diária do carrinho de emergência, tá? Nesse teste funcional, o profissional segue algumas etapas de acordo com a recomendação do fabricante. Ele ali coloca realmente o aparelho em funcionamento, porém esse aparelho não vai aplicar o choque em ninguém. A gente vai apenas utilizar ali as pás desse aparelho, vai fazer o posicionamento dessas pás no equipamento, determinar o valor de uma carga teste e essa carga então vai ser ali disparada, beleza? E o aparelho vai então dar uma sinalização de que ele está em perfeito funcionamento, né? Isso garante que se naquele plantão acontecer uma situação de parada cardiorrespiratória, os profissionais, tanto o médico quanto o enfermeiro, se necessário, pode, né, utilizar o equipamento porque ele está em perfeito funcionamento. Então aqui a resolução vem para dizer que esse teste funcional do desfibrilador realizado em cada turno, né, de plantão dentro da equipe de enfermagem é realizado somente pelo enfermeiro, ou seja, auxiliar e técnico de enfermagem não pode realizar o teste funcional do desfibrilador manual. Mais uma vez, volto a repetir, aqui não estamos falando do DEA, tá? O DEA, que é o desfibrilador externo automático, pode ser manuseado por todos os profissionais da equipe de enfermagem, inclusive auxiliar e técnico de enfermagem. Parágrafo único. A avaliação periódica da operacionalidade do DEA compete aos profissionais de enfermagem. Então, como eu falei para vocês, o teste funcional aqui, né, do desfibrilador manual é privativo do enfermeiro, mas a avaliação periódica em relação ao funcionamento do DEA é de todos os profissionais de enfermagem. Tanto auxiliares como técnicos de enfermagem também podem aqui realizar testes. Prosseguindo, artigo 4º. Para o pleno exercício dos procedimentos normatizados nessa resolução, devem ser estabelecidos protocolos institucionais e a respectiva capacitação destinadas às melhores práticas de segurança dos pacientes e equipes. É óbvio, né, que se na resolução a gente tem a previsão, né, da utilização do desfibrilador manual por parte do enfermeiro na indisponibilidade do DEA, é importante que isso também esteja previsto no protocolo institucional, né? Porque se não for protocolo naquela instituição, a participação do enfermeiro na execução desse procedimento, né, na utilização desse equipamento, a gente não vai ter essa resolução sendo colocada realmente em prática. Então, a resolução desse artigo 4º apenas, né, reforça a importância de ter um protocolo institucional que também coloque essa resolução em prática. E, além disso, fala também sobre a necessidade da capacitação dos profissionais, né, principalmente aqui dos enfermeiros, em relação ao manuseio desse equipamento, que é o desfibrilador manual. Artigo 5º. A realização dos procedimentos assistenciais deverá ser executada no contexto do processo de enfermagem. A gente sabe que a assistência de enfermagem, ela segue algumas etapas, né, que são as etapas do processo de enfermagem, e da mesma forma, a desfibrilação aqui, no atendimento à parada cardiorrespiratória, vai seguir também, vai fazer parte, né, dessas etapas do processo de enfermagem, beleza? Artigo 6º. Integra a presente norma o anexo contendo conceitos e informações técnicas sobre a atuação e capacitação dos profissionais de enfermagem na desfibrilação. Alguns desses conceitos que estão anexos na resolução são conceitos que eu trouxe nesse vídeo anterior que eu falei para vocês, em que eu trago, né, a diferença do DEA para o desfibrilador manual. Os casos omissos serão avaliados e decididos pelo COFEM. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem dentro dessa resolução. Porém, lá no anexo, a resolução também fala sobre a capacitação
dos profissionais de enfermagem na utilização dos equipamentos, né, envolvidos aqui na desfibrilação, tá? Então vamos ver o que a resolução fala sobre essa capacitação. Para a execução dos procedimentos constantes nessa resolução, a equipe de enfermagem deve estar devidamente capacitada por meio de curso presencial com conteúdo que inclua teoria e prática simulada, tá? Então, o Conselho Federal aqui de Enfermagem determina que essa capacitação para utilizar esses equipamentos de desfibrilação tem que ser presencial, ou seja, não pode ser à distância, porque é uma capacitação que, além de ter a abordagem do conteúdo teórico, também vai ter que ter, né, situações práticas ali simuladas, tá? Para que realmente o profissional esteja apto a utilizar esses equipamentos, principalmente o desfibrilador manual. Respeitados os graus de formação do profissional de enfermagem, recomenda-se que os referidos cursos possuam conteúdo relacionado à anatomia e fisiologia cardiovascular, eletrocardiografia, análise de ritmos cardíacos, farmacologia de ação cardiovascular, suporte básico de vida e suporte avançado de vida, além do conhecimento da operação de equipamentos, desfibrilador e cuidados de enfermagem. Então, aqui o COFEN determina, né, quais são os conteúdos mínimos que devem fazer parte do conteúdo programático dessa capacitação para a utilização do desfibrilador. E aqui o foco principal, né, é no desfibrilador manual, porque a resolução veio para trazer essa autonomia, né, para o enfermeiro ali na utilização desse equipamento, na indisponibilidade do DEA, né? Para utilizar esse aparelho, é o próprio profissional que faz a leitura do eletrocardiograma, que vê se esse ritmo é chocável, né, e faz a aplicação do choque. E para isso é óbvio que o enfermeiro aqui precisa pelo menos, né, saber ler um eletrocardiograma e verificar qual é o ritmo que está presente ali naquela parada e se esse ritmo é chocável ou não, tá? E para isso esse profissional tem que ter capacitação, tá? Não são todos os enfermeiros que conseguem, né, ler um eletrocardiograma. Então aqui são os conteúdos básicos que precisam estar presentes nessa capacitação, que tem que ser presencial com prática simulada. Os enfermeiros instrutores de cursos de capacitação para os procedimentos normatizados nessa resolução devem ter notório saber e preferencialmente possuir registro de título no COFEN na área de enfermagem, urgência e emergência, enfermagem, terapia intensiva, cardiologia ou em alta complexidade. Aqui está falando em relação aos enfermeiros que ministram, tá, esses cursos de capacitação, né, que dão essas instruções. Esses enfermeiros idealmente precisam ter experiência comprovada em urgência e emergência, em situações de parada cardiorrespiratória, precisam realmente ter conhecimento, né, evidente para realmente ser instrutores, né, desses cursos de capacitação. Recomenda-se que o curso de capacitação de desfibrilação com uso do DEA ou desfibrilador manual, respeitando os graus de formação do profissional de enfermagem, esteja ligado a uma sociedade de especialistas, núcleo de educação às urgências ou uma instituição de ensino. Então, o ideal é que essa capacitação seja ofertada dentro de uma instituição de ensino ou vinculada, né, a um curso de especialização, de pós-graduação em urgência e emergência, né, que seja realmente ministrado em nível institucional, beleza? Recomenda-se às instituições de saúde um plano de revalidação das habilidades no procedimento, no máximo a cada 2 anos a partir da última certificação. Os registros de certificação e recertificação devem ser mantidos sempre atualizados. Aqui fala sobre, né, a reciclagem dos profissionais em relação a essa capacitação, tá? O ideal é que a cada 2 anos essa capacitação seja realizada novamente para revalidar, né, todo o conhecimento adquirido por esses profissionais que recebem esse tipo de treinamento. A resolução também fala sobre o desenvolvimento de protocolos institucionais para que a gente consiga colocar essa resolução em prática, tá? Então, para isso, fala que o desenvolvimento desses protocolos deve considerar normas e regulamentos do Sistema Único de Saúde, normas e regulamentos da instituição onde esse protocolo vai ser implementado, princípios éticos e legais da profissão, né, que estão articulados com todas as prerrogativas e atribuições das diferentes categorias de enfermagem envolvidas aqui, realidade local, então qual é a demanda assistencial dessa unidade, quais são os aspectos relacionados ao serviço, ao território, né, que é coberto ali, e também aos profissionais envolvidos. Adoção de estratégias de validação institucional e de implementação com definição de indicadores. Então, de que forma, né, que a instituição aqui vai validar e vai ver se realmente, né, os procedimentos estão sendo colocados em prática de acordo com o que está previsto no protocolo. E orientações das entidades responsáveis pela regulamentação do teste dos dispositivos conforme
fabricante, né? Uma vez que cada um desses equipamentos, né, eles têm recomendações específicas de acordo com o seu modelo, né, por parte do fabricante, tá? Então, basicamente, o que a gente tem com essa resolução? Que toda a equipe de enfermagem, inclusive auxiliar e técnico de enfermagem, pode manusear o DEA, que é o desfibrilador externo automático, porém, o desfibrilador manual só pode ser manuseado pelo enfermeiro na ausência, na indisponibilidade do DEA. O desfibrilador manual não pode, portanto, ser manuseado pelo auxiliar ou pelo técnico de enfermagem. O teste funcional do desfibrilador manual também é privativo do enfermeiro, ou seja, somente esse profissional pode realizar o teste funcional, porém, a avaliação da operacionalidade do DEA, que é o desfibrilador externo automático, pode ser realizada por todos os profissionais da equipe de enfermagem, inclusive auxiliares e técnicos, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Acesse o nosso site e conheça nossos materiais e cursos completos focados na sua aprovação. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.